Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a nossa 16ª unidade com o tema dispositivos especiais. Hoje nós iremos falar sobre duas portas lógicas muito peculiares e muito interessantes, que elas dão recursos a mais para a gente fazer o controle dos sinais lógicos, dos sinais digitais, que são muito interessantes quando você tem algum dispositivo mais específico que precisa de funções justamente especiais, certo? É o True State e o Schmitt Trigger, certo? Primeiramente a gente vai falar sobre o True State. Como vocês perceberam, quando você tem uma porta lógica na tabela verdade, a saída depende exclusivamente da entrada. Você não tem nenhum outro fator de controle que vai diferenciar isso. Se você tiver uma porta E, se você tiver duas entradas com 1, sai 1. Qualquer outro estado sai 0, porque elas são comutativas. Lembra que é aquela função multiplicativa? Só que aqui no True State a gente consegue ter um terceiro estado lógico. Que estado é esse? É o estado de alta impedância, certo? Então, para ser um pouco mais objetivo e mais direto, a gente tem uma entrada aqui que ela se chama Enable, ou Strobe também em algumas outras literaturas. O que o Enable faz? Ele ativa o estado de alta impedância. Esse estado de alta impedância ele vai conseguir fazer com que a porta atue normalmente ou não. É o ativador da porta lógica praticamente. Então a gente tem uma porta lógica aqui do tipo NOT, certo? É uma porta lógica do tipo não. Quando entra 0, sai 1. Quando entra 1, sai 0. O que o Enable faz? Vocês observam aqui quando o Enable está desativado, a saída Y ela atua normalmente. Quando A é 0, Y é 1, e quando A é 1, Y é 0. Quando você atua o Enable, ela para de funcionar normalmente. Por quê? Porque ela está em alta impedância. Tá? Você tem uma corrente muito alta aqui que não está deixando essa porta trabalhar normalmente. Então é como se o Enable fosse um botãozinho, um ativador lá que você ativa, né? Que você atua ou desatua a porta lógica. E você também pode ter algumas portas expansoras e expansíveis. Por quê? Se você tiver uma porta lógica como expansora, ela trabalha como se fosse o Enable. E a expansível é que recebe esse sinal, certo? Então, com um dispositivo True State, você consegue fazer o controle da porta lógica, se você quer que ela atue ou ela não atue com um sinal digital. Então, é uma porta que é muito interessante por esse motivo. E o True State e o Schmitt Trigger, a gente consegue trabalhar ele de uma forma bem interessante também, porque ele consegue controlar quando que a porta lógica vai mudar de sinal lógico. Como isso? Você configura dois níveis aqui, um de disparo e um de corte. O disparo é o superior e o corte é o inferior. Por quê? Vocês veem que aqui a gente tem um sinal senoidal que ele corre por diversos valores, como a gente já estudou isso exaustivamente até hoje, certo? A gente já falou bastante disso. Então, vocês têm um sinal lógico que tem diversos valores. Quando o sinal lógico ele ultrapassa do inferior do disparo para o superior do disparo, é justamente isso que acontece. É um disparo. Então, o nível lógico da saída, ele passa de 0 para 1. Vocês veem que ele estava em 0 aqui, ele está no nível lógico 1, certo? Aí o que acontece? Ele andou mais um pouco e ele desce. Quando ele passa do sinal de disparo, ele não vai alterar o sinal dele continua em 1. Quando que ele vai passar de 1 para 0? Quando o disparo deixar de ser disparo e passar para o nível de corte. Quando ele passar esse limiar de corte, aí ele volta para o nível lógico 0. Mesma filosofia, ele está aqui embaixo, aí ele sobe, certo? Nesse trecho aqui, ó, ele não muda, certo? Ele continua baixo aqui, ó. Aí vocês veem que quando ele passa no nível de disparo novamente, ele volta para o nível lógico 1. Depois ele tem esse trecho aqui. Quando ele chega no nível de corte, ele passa para o nível lógico 0. Então vocês veem que ele é bem interessante. Às vezes a gente não quer que ele fique mudando de sinal toda hora. Por exemplo, digamos assim que você tem uma bomba de água. Você tem o nível alto e o nível baixo,
certo? Você só quer que ela atue, né, quando você tiver o nível lógico aqui em cima. Ó. Tiver o nível alto, você quer que ela pare de atuar. Você tem o nível baixo, você quer que ela atue. Então você coloca uma porta inversora aqui, certo? Para que 0 seja 1 e 1 seja 0. Mas é uma das diversas aplicações que você pode ter nesse tipo aqui de porta lógica Schmitt-Trigger. E esse limiar aqui, entre o disparo e o corte, a gente chama de histerese. E é justamente a histerese que é o ponto-chave dessa porta lógica, que é o ponto que ela não consegue atuar, apesar de estar no limiar entre o disparo e o corte. E o símbolo da histerese é justamente essa figura geométrica aqui. Ó. Quando você tiver uma porta lógica com esse símbolo da histerese, ela é uma porta Schmitt-Trigger. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado pelos seus estudos. Continuem estudando, continuem dando uma atenção no material e até o próximo módulo.